você não vai criar o hábito. Se você não criar o hábito, você nunca vai chegar à prosperidade financeira. Sair da frequência da escassez e da falta fica muito mais fácil quando você aprende e aplica algumas das dicas que eu vou te passar no vídeo de hoje. Eu já falei em outros vídeos aqui do canal sobre a importância da gente tomar consciência sobre tudo aquilo que a gente fala, pensa e sente, porque a fala, o pensamento e o sentimento acaba se tornando a nossa verdade e consecutivamente se tornando o que a gente vive aqui no mundo da matéria, no mundo 3D. E quando nós nascemos e crescemos em um ambiente de falta, de escassez, às vezes vem uma ideia na nossa mente de que vamos viver ali para sempre ou que aquele ali é o nosso destino. Porém, a verdade é que nesses ambientes existem muitos pensamentos e muitas crenças que são repetidas tantas e tantas vezes que acabam se tornando ali uma verdade e mantendo e alimentando aquela frequência e energia de escassez e de falta. Isso sem falar, obviamente, nos comportamentos que são sabotadores, né? E só um adendo muito importante, eu não estou aqui dizendo que nesse tipo de ambiente, se você reforçar apenas pensamentos positivos e repetir mantras do tipo eu sou próspero, eu sou rico, eu sou abundante, as coisas vão mudar. É necessário fazer um trabalho de crenças muito mais profundo. Além do que, existe uma escala que se chama a escala de Maslow. E nessa escala, ela funciona como se fosse uma pirâmide, onde na base dessa pirâmide existem as necessidades humanas de sobrevivência, que é alimentação, moradia, segurança, água, tudo aquilo que vai te manter vivo até no dia seguinte. Então, quando você se aproxima de pessoas que ainda estão lutando para ter essa sobrevivência e tenta entregar ali um livro de autoconhecimento ou apresenta algum tema sobre desenvolvimento pessoal, essas pessoas elas ainda não têm a capacidade e o nível de consciência aberto o suficiente para aprender sobre aquilo. Então, o nível de ajuda que essas pessoas precisam é muito mais ali no nível da base da pirâmide, na questão da sobrevivência mesmo. E eu falo isso com bastante propriedade, até porque eu nasci e cresci em uma família, né, em um ambiente escasso, onde durante muito tempo a minha alimentação ela vinha de cestas básicas da prefeitura ou de associações religiosas. Eu praticamente só vestia roupas vindas de doação e alimentos tipo verdura, legumes e frutas vinham de doações de restos de supermercado, né? Quando chegava a feira nova ali, a gente acabava por receber a doação de tudo aquilo que sobrou da semana. E eu reafirmo essa questão de que naquele momento ali que eu passava por essas questões de escassez mesmo, se as pessoas viessem tentar falar sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, mudança de paradigma, mudança de crença, a gente não tinha capacidade para entender e aplicar aquilo ali na nossa vida e esperar para que aquilo desse resultado aqui no mundo material. Mas se você que está ouvindo esse vídeo já tem um emprego estável, já tem um lugar para morar, faz 3, 4 refeições por dia, tem internet em casa e você deseja atingir um novo nível de prosperidade, um nível acima de abundância financeira, essas lições serão muito úteis e muito importantes para você começar a aprender e aplicar aí na sua vida. E a primeira lição é: não falar mal do dinheiro ou ser passivo quando estiver alguém próximo a você falando mal. Eu queria te colocar num exercício imaginativo agora, onde você vai pensar o seguinte: você sabe que um determinado grupo de pessoas fala muito mal de você. Essas pessoas falam que toda vez que você se aproxima delas, elas se tornam pessoas más. Elas se tornam pessoas arrogantes, que você é a raiz de todo o mal no mundo e que toda vez que você entra na vida das pessoas, você causa destruição e coisas negativas. Você se sentiria confortável de estar na vida ou na casa dessas pessoas? E você se sentiria bem-vinda ou bem-vindo nesse grupo, no meio dessas pessoas? Ou você se sentiria desejado e acolhido em meio àquelas pessoas? Eu acho que não, né? Eu, particularmente, não iria. Eu acho que você já entendeu o que eu quis dizer com isso, né? O dinheiro é uma energia viva, é uma energia de
troca. E mais do que isso, dinheiro é uma energia consciente. Então, se você colocar o dinheiro como sendo uma pessoa, você vai entender o porquê ambientes onde as pessoas falam mal do dinheiro, maldizem o dinheiro, ele não é abundante. Ele está sempre em falta. Então, assim, toda vez que você deseja ter o dinheiro, ter abundância financeira, mas ao mesmo tempo você fica falando mal do dinheiro, falando que ele traz coisas ruins para a vida das pessoas, você está enviando para o universo e também para o seu inconsciente uma informação muito contraditória. Você afasta e sabota toda e qualquer possibilidade que possa aparecer no seu campo de se tornar uma pessoa mais próspera. Você, de forma consciente, você quer ter prosperidade e abundância na sua vida. E como não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo, é essencial, é mandatório você cortar essas frases negativas que você pode repetir aí de forma inconsciente no seu dia a dia e principalmente aquela egrégora, né, juntar aquele grupinho de pessoas para ficar reclamando sobre a condição financeira, para ficar falando mal do dinheiro. E atrelado a isso vem a lição número 2, que talvez seja uma das mais polêmicas aqui dessas lições, que é parar de odiar pessoas ricas, parar de falar mal, né, achar que as pessoas ricas são más. Até porque com esse tipo de crença, perpetuando esse tipo de crença, você continua mandando uma mensagem controversa para o seu cérebro e controvérsia para o universo de que você não quer se tornar uma pessoa rica, uma pessoa abundante financeiramente. E quando a gente fala que pessoas ricas são arrogantes, são ruins, são snobs ou têm um ar de superior, a gente está falando para situações de vida e para nossa frequência energética mesmo, de que a gente não quer se tornar aquilo, porque quem é que quer ser visto, né, pelos vizinhos, pelos familiares, pelos amigos, como uma pessoa má, ruim ou arrogante? E se toda pessoa rica, né, toda pessoa próspera, abundante financeiramente é uma pessoa má, inconscientemente você acaba por sabotar todas as possibilidades de se tornar uma pessoa rica na sua vida. E assim, outro ponto, né? Eu particularmente conheço várias pessoas que são pobres e são arrogantes. Tem um ar de superioridade em relação a outras pessoas. Ela não precisou ficar rica para colocar para fora aquele caráter dela ali. Assim como tem pessoas que são ricas que têm uma humildade muito grande, que fazem serviço voluntário, que ensinam muito para outras pessoas que estão num patamar financeiro ali inferior a elas e que não tem essa soberba que algumas pessoas falam que elas têm. E é muito importante a gente ter a maturidade e a inteligência emocional e até espiritual para perceber que o dinheiro é uma energia viva, né? A riqueza é uma energia viva e ao mesmo tempo é uma energia neutra, que não te transforma em algo que você não é. O dinheiro, ele tem simplesmente o poder de amplificar as nossas experiências. Então, se você tem 100 dinheiros, você vai ter experiência que 100 dinheiros pode comprar. Se você tiver 1 milhão de dinheiros, você vai ter uma experiência muito maior que a experiência que 1 milhão de dinheiros pode comprar. E com isso, você vai ter um acesso a mais pessoas. E dessa forma, você vai ter uma chance maior de provar para aquelas pessoas e mostrar para aquelas pessoas quem você realmente é. Seja uma pessoa arrogante ou seja uma pessoa humilde e generosa. Então, assim, é muito importante a gente rever essas nossas crenças e desprogramar esse sistema, né, que foi colocado em nós há muitos e muitos anos, às vezes dentro de casa, às vezes na sociedade, nas escolas, na televisão até, porque é muito comum a gente ver ali, o mocinho é sempre um cara amado por todos, que passa na rua, todo mundo diz oi pra ele, amigão ali da vizinhança que trabalha 12, 14 horas por dia e é uma pessoa pobre. Já o vilão é aquela pessoa soberba, né, que trata as pessoas que têm menos dinheiro mal e que é rica pra caramba, né? Aí fica perpetuando essa ideia completamente errada de que pessoas ricas são ruins e que pessoas pobres são pessoas boas. Isso sem falar no contexto religioso, né, principalmente cristão, que eu não tenho muito propriedade para falar, então eu não vou nem entrar nessa pauta aqui. Então,
Então, assim, se você é uma pessoa que quer prosperar financeiramente, que quer ter dinheiro investido, que quer adquirir certos acessos que o dinheiro vão facilitar para você, você precisa parar de falar mal, entender os porquês que você fala mal das pessoas ricas e você fala mal do dinheiro e perceber o quanto que isso é ruim para sua frequência e ao mesmo tempo são crenças limitantes que foram colocadas aí no seu sistema de crenças e no seu inconsciente. A terceira lição que é super importante você aprender para mudar a sua frequência de escassez para uma frequência de prosperidade é estudar sobre dinheiro. Se você quiser aprender sobre como fazer um excelente bolo de laranja e você não sabe nada sobre bolo de laranja, você vai entrar no YouTube ou em outra rede e pesquisar como você pode fazer um bolo de laranja perfeito, ou ler um livro de receitas sobre bolo de laranja. E com relação ao dinheiro, obviamente não é diferente. Eu não sei você, mas há uns 4 anos atrás, quando alguém falava comigo que eu precisava estudar, eu associava, né, meu caminho neural ligava logo a ideia de fazer uma faculdade ou um curso de 2, 3 anos. Só que hoje em dia, até aqui mesmo pelo YouTube, pelas redes sociais, pelas plataformas de música, a gente consegue estudar de uma forma muito mais acessível, muito mais prática e até mesmo muito mais mastigada, eu diria. Se você procura aí, né, sobre investimentos, os princípios básicos de investimento na sua lupa de buscas aqui do YouTube, você vai encontrar incontáveis podcasts, especialistas em dinheiro, pessoas anônimas e famosas falando sobre esse tema. Obviamente que tem comportamentos e mentalidades que a gente aprende quando a gente lê um livro de uma forma muito mais densa e profunda. Mas se você tirar 1 hora da sua semana, 2 horas da sua semana, né, mesmo que seja dividido em, sei lá, 4 sessões de 30 minutos, para escutar alguns vídeos sobre dinheiro, como fazer renda extra, como tratar o seu dinheiro melhor, entender mesmo, estudar aí o dinheiro, como o dinheiro funciona, você com certeza vai adquirir muitos conhecimentos além daqueles que você tem hoje. E eu acho que é um desperdício de tempo a gente não utilizar dessas plataformas que são praticamente gratuitas e que têm tanto conhecimento, né, tantas experiências de vidas de outras pessoas que se dispuseram a gravar aquilo pra gente e disponibilizar de forma gratuita, porque além de ser muito bom, muito interessante para o nosso intelecto mesmo e até para a nossa autoestima, aprender coisas novas, se a gente quer atingir um patamar financeiro diferenciado acima daquilo que a gente tem no momento, a gente precisa colocar foco e energia naquele tema para absorver tudo aquilo que a gente precisa absorver e depois colocar em prática, né? Então, essa terceira lição, ela é de extrema importância, tanto quanto as outras, mas se você não entende como o dinheiro funciona, se você não entende como você pode fazer o seu dinheiro trabalhar para você, você vai viver nesse eterno looping de ganha um dinheiro, gasta o dinheiro, reinicia o mês sem nada, esperando, né, o próximo salário. E assim, isso definitivamente é energia de escassez. Então, é essencial, é primordial que você estude e entenda como o dinheiro funciona. E a quarta lição, ela está totalmente ligada à lição número 3, né, que é você entender as 3 fases do dinheiro, que é o dinheiro que entra, o dinheiro que fica e o dinheiro que sai. E com dinheiro que sai, eu não estou falando só o dinheiro que você gasta no fim de semana ou que você compra uma pizza. É o dinheiro que sai até para pagar o aluguel. Eu vou elaborar melhor. Essas 3 fases, né, essas 3 etapas do dinheiro, elas têm que ser seguidas exatamente nessa ordem, se você quiser alcançar um patamar, uma frequência de mais prosperidade financeira na sua vida, que é o dinheiro que entra, que é tudo aquilo que você recebe, seja pelo seu trabalho, pelas horas extras, um dinheiro
dinheiro de férias, um dinheiro de 13º que está chegando aí, né, inclusive. O dinheiro que fica, que é um percentual do valor que entra, que você deve sempre guardar ele para o seu eu do futuro ou para uma situação onde que, né, talvez você precise desse dinheiro, você possa ter ele ali em mãos e não precise se endividar com cartão de crédito ou se endividar pedindo a alguém esse dinheiro emprestado, ou mesmo para você, sei lá, talvez planejar uma viagem futura, não necessariamente precisa ser para suprir algum tipo de emergência. Aí você pode falar assim, né? Ai, mas meu salário ele não sobra para eu fazer uma reserva e tal. Cara, nunca vai sobrar. Se você não tiver a iniciativa de treinar o músculo, nem que seja com R$ 10 por mês, de tudo que entrar, você guardar aquela porcentagem ou aquela quantidade, você não vai criar o hábito. Se você não criar o hábito, você nunca vai chegar à prosperidade financeira, porque se você começar a estudar mesmo sobre como o dinheiro funciona, você vai perceber que toda pessoa que atingiu uma prosperidade financeira, ela começou gastando menos do que aquilo que ela ganha. Então, seguir essas 3 etapas é essencial. O dinheiro que entra, ele fica antes dele sair. Então, é muito importante você treinar esse músculo mesmo, né? Criar essa nova conexão neural de que você precisa guardar, nem que seja uma quantidade irrisória de 5, R$ 10, porque tive que mudar de câmera porque tá dando algum bizil aqui nessa gravação. Mas esses 5, R$ 10 que você guardar todos os meses, ao fim de um ano, não vai mudar a sua situação de vida, obviamente, mas vai mudar completamente a sua mentalidade. E assim, uma mentalidade próspera, ela pode te levar a altos patamares de abundância financeira. E acredita em mim, em relação ao dinheiro, quanto mais dinheiro você tem guardado, quanto mais você entende sobre o dinheiro, mais ele arruma formas de entrar na sua vida. Então você vai ter um pouco mais de paz mental quando você tem uma grana guardada ali. E essa paz mental, você não precisa ficar mais tão bitolado pensando em como você vai fazer se tal coisa acontecer. Isso cria um espaço mental, cria um vazio ali para você criar outras formas do dinheiro entrar na sua vida. E é isso, essas são as lições, né, principais, assim, primeiras lições que eu tenho para te passar em relação à mudança de frequência, né, para a saída da frequência da escassez para uma escalada para a frequência da prosperidade. A luz mudou, né, porque o sol virou ali um pouquinho. E para fechar, eu gostaria de dizer que muitas pessoas falam que o dinheiro ele não compra saúde, ele não compra felicidade, ele não compra amor. Mas, por exemplo, quando se trata da saúde, o dinheiro talvez não compre, né, o sentir saúde, o ser saudável. Mas ele pode te proporcionar, se você em um momento de doença precisar de um hospital, ele vai te proporcionar bons hospitais, ele vai te proporcionar bons remédios, uma boa alimentação, que vai consecutivamente te trazer uma vida mais saudável. E dinheiro também é muita paz, né? Toda vez que você sabe que você não precisa ficar desesperado e ansioso sobre como você vai pagar certas coisas ou comprar outras coisas, você tem espaço para criar. E toda pessoa que tem esse espaço para criar, ela gera mais dinheiro, gera mais prosperidade, sim. Então vamos acabar com essa ideia, né, de que dinheiro não é uma coisa positiva, porque a maior parte da população mundial, a maior parte do tempo, está sim pensando em dinheiro, né? Está cogitando em como ter mais dinheiro, em como seria bom viver com mais dinheiro. Então a gente tem que sair desse paradigma aí de colocar o dinheiro e as pessoas ricas como sendo nossos inimigos, porque é bem pelo contrário, né? Até mesmo falando sobre as pessoas ricas elas têm muito mais facilidade em criar novas empresas, novos projetos e dar emprego a outras pessoas, né? Ajudar outras pessoas a prosperarem. Obviamente que tem pessoas ricas que são gananciosas, mas igual eu disse lá no começo, também tem pessoas pobres que são assim. Então não vamos deixar essas crenças super pequenas e limitantes bloquearem o nosso máximo potencial.
E é isso que eu te desejo, que você alcance o seu máximo potencial nos estudos, no trabalho, na vida financeira, amorosa e em todas as áreas da sua vida, que você tenha realmente abundância e prosperidade. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero ter te ajudado de alguma forma. A gente se vê no próximo. Se cuida e tchau!